Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com essa facção bonita de advogados que criou um movimento chamado OAB Pode Mais. E ainda tem um sub-slogan que diz orgulho de ser advogado. Isso é muito bom. Eu acho que se as pessoas não se orgulharem da sua profissão, vão se orgulhar de quê? Não é? Você entrar numa profissão desanimado, não ter orgulho dela. Ao contrário, é bater no peito e ir para frente, tocar a coisa do jeito que a gente quer. A gente tem que fazer o que gosta e gostar do que faz. Aí é que está a história. Eu acho que esse grupo aqui é mais ou menos assim. É ou não é, Wagner? Diga aí. Com certeza, Geraldo. A participação dos advogados na redemocratização do país, na redação da Constituição de 88, Exatamente. nos grandes momentos históricos do país, foi fundamental. Por isso a ideia do orgulho de ser advogado, devolver à classe o orgulho e o prestígio que outrora a profissão tinha, gozava. Isso é resgatado pela altivez da instituição, né? A propósito disso, uma pergunta que vale para todo mundo. Eu gostaria de sentir a opinião de vocês. Qual é a opinião de vocês no que diz respeito a uma maior entrada do jeito que vem acontecendo ultimamente, do Supremo Tribunal Federal, que todos foram um dia advogados, nas coisas do Legislativo e até do Executivo? Veja, a nossa Constituição ela foi muito clara nesse sentido, ao estabelecer limites entre os poderes. Aliás, a Constituição, desde a Revolução Francesa, surgiu com esse ideal de Exato. separação. Então é preciso conter abusos. Um poder não pode invadir a competência do outro poder, senão você exacerba nas suas competências. Ao mesmo tempo, se o poder se exacerbar no uso das suas competências e poderes, entre aspas, caberá a outro poder controlá-lo. Essa é a teoria dos freios e contrapesos. Então, existem limites para isso. E a Constituição estabelece muito claramente quais seriam eles. E só permite que o poder contenha o outro, em caso de abuso, nos próprios termos e limites Roberto Mendes, constitucionais. acha que está havendo exacerbação nesse sentido? Em algumas circunstâncias, sim, Geraldo. Mas isso também acontece muitas vezes porque um poder não está exercendo na sua plenitude Perfeitamente. as suas atribuições previstas constitucionalmente. Se for em defesa da sociedade, tudo vale. Concorda? É possível e é válido sim, nesse caso. Não é? É como ele A colocou. Constituição tem que ser implantada e efetivada tal como pensada Exatamente. pelos constituintes em 1988. E nada melhor do que o próprio Supremo para dizer que essa Constituição vale. Isso. Não é isso? Herman Braga, sua opinião aí. Bom, Geraldo, nós temos um ministro no Supremo, o Luiz Roberto Barroso, que é um grande constitucionalista, Isso. que ele tem uma tese, enfim, e segue outros pensadores do mundo, de que nós temos um déficit democrático no Brasil, né? Um executivo que muitas vezes tarda em efetivar políticas públicas e, nesse sentido, o legislativo, o judiciário teria uma missão de cumprir um papel histórico e, em algumas medidas, com o seu peso, fazer com que algumas políticas públicas sejam efetivadas. Isso é importante, isso foi importante para o Brasil. Agora, como bem disse o Wagner, nós temos que ter um cuidado nos excessos, né? Nós temos uma teoria da tripartição do poder que deve ser respeitada, não deve ser levada ao extremo, porque há sim uma interferência de um poder em outro. Agora, isso tem que ser feito de forma a se resguardar as instituições democráticas. Com certeza. Agora, não pode deixar que elas sejam abaladas. Agora, a atuação do judiciário na efetivação de políticas públicas, superando um modelo simplesmente legalista, positivista e fazendo com que as normas sejam cumpridas, sejam construídas a partir do texto da lei, é muito importante. Muito bom. Isso é muito importante, Muito sobretudo num país subdesenvolvido como é o Brasil. Muito bem. Maria Alba Braga, você que quase foi desembargadora e um dia vai ser, até mais do que isso. Quase, Qual é a realmente. sua opinião sobre isso? E a minha opinião, bem, os meninos já deram as opiniões, eu também concordo com ele, mas ainda acho que ainda existe assim muita política, Exatamente. tá entendendo? Nesses tribunais Muito bem. superiores. Agora, essa pergunta foi feita, já começando com você, e já dentro do assunto, que é a questão da OAB, saber o seguinte: até que ponto a OAB pode ser fiscalizadora também desse processo macro? Mas deve ser. Eu acho que Deve ser. Deve ser. Inclusive porque a maioria desses ministros, alguns, por exemplo, no meu caso,
Eu, se fosse desembargadora, eu fui o quê? Seria uma desembargadora do 5º Constitucional, advogada, não é? E de uma eleição que foi elaborada e tudo mais pela própria OAB. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Então, a maioria desses ministros, muitos também pertenceram à OAB e muitos tiveram o apoio da OAB para chegar lá. Com certeza. Não é verdade? Eu acho que tem que ser. Mas, sobretudo, nesse assunto que foi levantado aqui, da exacerbação ou não, a OAB também pode entrar. Claro. E por que não? Não é verdade? É verdade. Irmão, agora pega logo um desses projetos aí e vamos falar dele. Não vamos poder falar de todos. Se fosse no Almoçando, ia dar. Veja bem, Geraldo, primeiro eu quero trazer uma mensagem que eu acho muito importante para a classe dos advogados e para a sociedade alagoana. É óbvio que eu sou parcial a dizer isso, mas eu não tenho dúvida alguma em afirmar categoricamente que nós somos o único movimento capaz de promover uma verdadeira renovação na OAB. Eu digo isso porque nós temos um grupo de situação que teve a sua chance e que, no nosso sentir e no sentir da maioria da classe, deixou muito a desejar. E nós temos um outro movimento, fruto de uma união de algumas lideranças na advocacia que nem sempre estiveram juntas, mas que se uniram agora para tentar construir um projeto para a OAB. Ok. Mas, nesse meio todo, eu não tenho dúvida em dizer que nosso movimento, como bem falou Roberto Mendes, é um movimento plural, democrático, formado por advogadas mulheres, advogados do interior, advogados jovens, advogados mais velhos, e que nosso projeto é o único capaz de promover uma verdadeira renovação na OAB. E, como você me perguntou, eu queria dizer primeiramente o seguinte, que nós temos um projeto muito bem estruturado, pioneiro, calcado em 5 pilares, que são as prerrogativas, a gestão estratégica, a cidadania, o aperfeiçoamento jurídico e os benefícios para o advogado. Cada pilar desse tem em torno de 8 propostas, outras já foram incorporadas, e foi um projeto pensado, debatido, estruturado, e que é capaz de promover uma verdadeira revolução para o advogado alagoano, uma revolução no bom sentido. Eu quero dar só um exemplo, Geraldo, como a Ordem dos Advogados do Brasil, se atuando de forma vibrante, ativa, pode fazer mais pelo advogado. Nós temos um exemplo aqui de uma proposta que é a do EDOC estadual. O que é isso? Isso com o tempo vai até sumir porque os processos vão ser digitalizados, mas hoje quem milita na Justiça do Trabalho e tem um processo físico, ele pode protocolar um documento até meia-noite digitalmente. Ele tem mais prazo para atuar, ele tem mais tempo, porque isso é um grande desafio do advogado, a quantidade de prazo, a quantidade de trabalho. Claro. Isso na Justiça do Trabalho pode ser feito. Por que não a OAB ter intervido junto ao Tribunal de Justiça para levar esse mesmo benefício para quem atua na Justiça Estadual? Na Justiça Estadual. Então, isso é algo simples de se fazer, algo simples de se operacionalizar. Outra proposta, rapidamente falando, nós falamos da atuação da ordem perante a sociedade. Nós temos quase uma centena de conselhos de políticas públicas no nosso estado. Por que não a OAB mapear esses conselhos e ter assento nesses conselhos através de advogados? Alguns até já têm. Claro. Mas ter assento nesses conselhos, essa é uma das nossas propostas pioneiras, inclusive que já foi copiado, mas o que é bom é para ser copiado mesmo. Com então, certeza. São inúmeras as propostas. Criar uma escola, uma ESA, que é a escola da advocacia digital. Hoje a gente vive na era digital, por que não criar cursos de uma escola também digital? Capacitação e qualificação. Inúmeras propostas. Deixa eu perguntar ao Roberto Mendes, que inclusive é presidente de uma associação dos procuradores. Está na mente de vocês também prestigiar a figura do advogado, principalmente aquele advogado que ainda não tem aquele nome, no que diz respeito aos trâmites dentro do Tribunal de Justiça, ser bem recebido, estar... Ali é um advogado que está ali, não olhar... Bom, vocês sabem o que eu estou falando. Geraldo, o fortalecimento da instituição, ele automaticamente vai fazer com que o advogado se sinta cada vez mais valorizado e respeitado. É automático, penso eu. Mas é preciso que os atores do processo, sejam os servidores, os magistrados, os membros do Ministério Público, defensores públicos, etc.,
eles compreendam que o advogado está em nível de paridade, primeiro com os demais agentes políticos nessa esfera aí de magistratura e Ministério Público. Perfeito. E segundo, os servidores especificamente, eu sei que grande parte deles desempenham com afinco o seu papel, mas é preciso entender ali que eles são, antes de tudo, servidores públicos, são remunerados pelos tributos, que o advogado ele está ali representando um cidadão, um jurisdicionado, né, que está ali pleiteando um bem da vida. Então, quando ele está vendo ali um advogado, ele precisa enxergar que ali há um direito de um cidadão sendo defendido. Não E esse que está sendo defendido confia no advogado, que não pode ser desprestigiado pelo outro poder. Confia pelo no poder advogado, Geraldo, e antes de tudo paga seus tributos. Exatamente. É através desses tributos que esses agentes públicos são remunerados e os servidores também. Então é preciso ter a visão de que não está ali para se fazer favor. Exatamente. Está ali para se cumprir uma obrigação Perfeitamente. de bem servir e bem atender, não apenas servir, não, atender os advogados, mas as partes também, porque os advogados nada mais são do que os interlocutores Não, desse processo. existe um detalhe curioso, Wagner, por favor. Existe um detalhe curioso aí, é o seguinte, é que quando as pessoas excluem o advogado, estão excluindo a peça de uma máquina, uma peça importantíssima de uma máquina. A máquina para se o advogado não andar, concorda, É Wagner? verdade, o advogado é essencial à justiça, Geraldo. É essencial, E por trás dele tem uma família. Tem uma exatamente. família, uma senhora precisando de uma pensão, Perfeito. um casal precisa de um divórcio, uma separação. Alguém que não foi Alguém precisa defendido fazer num crime. Precisa fazer uma cirurgia. Um cidadão precisa dar ampla defesa no processo criminal, que a sua liberdade está em jogo. Então esse advogado tem que se sentir amparado pela instituição para que ele possa ser respeitado, porque ele possa ter altivez em processo judicial. E isso, infelizmente, não vem acontecendo. O advogado cada vez mais se sente menosprezado e isso reflete, inevitavelmente, no resultado da ação. Com certeza. Então é preciso que a OAB realmente encampe essa disposição para defender o advogado que está na linha de frente do processo. Exatamente. Né, e volte a resgatar essa bandeira, né, assim como a bandeira da cidadania, Perfeito. que há muito foi A esquecida. bandeira da cidadania que você também cabeçou ultimamente com a cartilha da cidadania. Veja como as coisas estão concatenadas, Geraldo. Teve um episódio recentemente, muito triste para a história de Alagoas, que foi a redução do DODES no Ministério Público Estadual. Perfeito. Naquele momento ali, o OAB deveria ter dado apoio ao Ministério Público, apoiar as instituições, porque apoiando as instituições, por uma via oblíqua, ela está ajudando também aos advogados. Tenho dúvida. Quanto mais promotores atuando, mais processos judiciais vão ter, Não tenho maior o dúvida. mercado de trabalho para o advogado. Então essa omissão em defender as instituições democráticas também reflete na atuação do advogado no dia a dia de sua profissão. Quantas pessoas já fazem parte hoje do movimento OAB Mais Forte, OAB Pode Mais? Olha, nas redes sociais nós contamos hoje com mais de 1.400 pessoas curtindo a página, o Facebook, interagindo. No WhatsApp são mais de 8 grupos, né? Então, Instagram também. Exatamente. São Então, teses sendo levantadas, né? Tem que ser discutidas. E o movimento possibilita todos participarem. É verdade. Não foi um grupo que nasceu de uma reunião com 4, 5 grandes Isso, advogados isso. decidindo o rumo. Não, esse movimento está partindo do todo. Isso. Para depois chegar no futuramente quem são os nomes. Pode ser o Anaquilza, pode ser o Carlinhos Perfeito. Vieira, pode ser grandes nomes Com certeza. que representam o movimento. 15 segundos para você dizer alguma coisa ao telespectador. Você mesmo. Você? 15 segundos Eu queria finais. dizer que esse momento é importante para os advogados. Podemos romper paradigmas, principalmente em relação a mostrar que é possível um advogado, apenas com a capacidade de argumentação, o poder de persuasão, chegar a representar a OAB, e não apenas aqueles que detêm a grande quantidade financeira de recursos. É preciso mudar, pensar diferente, unir todos para que a grande maioria represente, não seja apenas a minoria que represente o todo. Obrigado por ter vindo, Wagner. Obrigado, Você sabe Geraldo. que eu Um lhe grande admiro. abraço. E Segue isso. muito, ok? Recíproca é verdadeira. Herman, 15 segundos, Herman. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Geraldo, mais uma vez. Eu quero dizer à classe dos advogados de Alagoas, como eu disse aqui, que o movimento OAB Pode Mais é o único capaz de promover uma verdadeira renovação na OAB do nosso estado. É um movimento plural, é um movimento formado por inúmeras lideranças, advogados mais experientes, como o Dr. José Costa, Dr. Daniel Quintela, Dr. Carmil, que foi citado agora aqui pelo Wagner, Rodrigo Cunha, que também é advogado e Perfeito. se junta ao movimento, doutora Maria Alba, Anaquilza, tantos advogados
que se juntaram para criar um projeto consistente Muito bom. para Alagoas e para a advocacia alagoana. Obrigado, Herman. Obrigado a você, Geraldo. Marialba Um abraço. Braga, que bom você comigo. Como eu só tenho 15 segundos, Isso. eu gostaria primeiro de lhe dar um presente da nossa OAB Pode muito Mais. obrigado, muito obrigado. E, Muito obrigado. e pedir às minhas amigas, às minhas colegas advogadas, que nós precisamos estar juntos nessa luta. A mulher, na fase atual, ela tem que mostrar o seu poderio. Perfeito. O seu poderio, não é? Então, hoje, inclusive, para quem não sabe, nós temos 30%, é obrigatório ter 30% de mulheres no Conselho Estadual da OAB, que isso antigamente não existia. É verdade. Então, nós queremos Na convidar verdade, nossas devia colegas... ser 50. 50. Nossas colegas advogadas trabalhistas, previdenciárias, Claro. da área criminal, todas elas que venham aderir ao nosso movimento, porque ele é especial. Obrigado, Marialba. Obrigado mesmo. Roberto Mendes, encerrando o nosso programa com você, também queremos ouvir a sua palavra e o nosso telespectador, sem dúvida, o quer. Agradecer a você, Geraldo, o espaço e, na linha do que foi dito aqui, conclamar os colegas advogados e toda a sociedade a participarem dessa eleição da OAB, a conhecerem do movimento, conhecerem os princípios e as propostas, virem para as reuniões, irem nas redes sociais e poder conhecer a fundo o movimento, para poder ter conhecimento daquilo que a gente pode fazer pela Ordem dos Advogados do Brasil, transformando-a, fazendo com ela muito mais voltada para os advogados, mas sem jamais esquecer a sociedade. É esse o recado que eu gostaria de deixar, Geraldo. Muito obrigado. Obrigado pelo a você espaço. também. Eu vou terminar o meu programa dizendo o seguinte: tenham calma, vocês telespectadores que estão querendo também ver o pessoal que atualmente ocupa a OAB, vocês vão ver, eles também vão estar aqui. Não tenha dúvida disso, não, tá bom? Obrigado, gente. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, os nossos encontros estão marcados. Até lá, gente.